Marisa, boa noite, tudo bem? Aí, seja bem-vinda. Hoje tema aceitação. Só dando aquele tempinho para o pessoal ir entrando. São 5 para as 19 horas e aí a gente começa. Tudo bem, sim. Comigo tudo. E com você? Como é que estão as coisas? Espero que esteja bem. Aqui, pronto. Link enviado em alguns grupos. E quase tudo pronto. Daqui a pouco o pessoal chega. Arte, boa noite, Arte. E aquela famosa frase, aceita que dói menos? É, aceita que dói menos. Essa frase faz sentido, né? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. E vamos. A conversa de hoje faz um link, né, com o não julgamento da conversa da semana passada. A galera está chegando. Então, daqui a pouquinho, agora são 18h59 no meu.
Aqueles, a gente vai dar aqueles 13 minutinhos. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Pô, muito legal ter você de novo aqui. Marjô, boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Oi, Pri. Boa noite a todos. Gratidão por mais um encontro. Agradecemos também, Pri. Cláudio, como está a temperatura aí em Araraquara? Olha, bem mais quente que em Concórdia. Eu cumprimentei o Art hoje, que estava numa reunião online com a Lala, e ele todo encapotado ali, capuz e blusa, e a gente aqui de camiseta, esse horário da noite de camiseta. Então, não tá quente, né? Não tá quente, mas putz, comparado com Concórdia, tá. Aí tá. E o pior é que aqui tá muito seco, né? E aí tem queimada, teve queimada aqui domingo. Fica bem pesado o ar, para mim, pelo menos. Acho que eu até comentei semana passada que eu tenho problema com o ar muito seco. E me dá um pouco de falta de ar às vezes, é bem desagradável. Eu não gosto muito dessa secura, não. Marjô, melhor agora. Esperando mais aprendizado, eu também, esperando aprender com essa nossa conversa, com essa nossa prosa. Tranquila Zen. Oi, Ricardo Dimas. Oi, Tranquila Zen. Tudo bem? Seja bem-vinda novamente, bem-vindo todos. É muito legal ver todos vocês aqui, galera que a gente está conseguindo fazer esse encontrão, né, toda quarta-feira, e que para mim está sendo tão legal isso, tão enriquecedor esse encontro. E a gente vai tentando melhorar a cada encontro, ouvindo sugestões. Então, aproveitar que a gente ainda não começou, mandem sugestões também, galera. Sugestões, observações, o que vocês entendem que a gente poderia melhorar, talvez, e a gente vai vendo que, que, como que a gente vai se ajustando, e, e é legal esse crescimento juntos. Tranquila? Ah, que delícia! Chegou a fazer 2 negativos. Caramba, 2 graus negativos. Que cidade você é mesmo, Tranquila? Eu lembro que você é do sul, né? Eu não lembro se de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Eu acho que Rio Grande do Sul, né? É, deve estar bem gelado aí. Aqui às vezes está dando uma falhadinha na minha câmera. Eu não sei se é a conexão. Às vezes a minha tela aqui fica tudo escuro, com aquela bolinha rolando. Eu não sei se está travando a imagem para vocês. Espero que não. Qualquer coisa, vão avisando aí também, tá? É Rio Grande do Sul, né? Tranquila. Nossa, deve estar muito gelado aí. De fazer 2 graus negativos. E não deve estar com uma grande amplitude térmica, né? Então, durante o dia não deve estar passando dos 10 graus, né? Galera, 19h04. Vamos começar? Maria Cristina, boa noite.
aqui super gelado. Eu imagino que você também está aí no sul. Imagino que o quanto esteja gelado. Galera, 19:04, vamos lá? Não precisa me apresentar, né? Eu acho que todo mundo que está aqui já me conhece, a gente já está conversando há várias quartas-feiras e a grande parte das pessoas que está aqui está acompanhando, né? É, hoje o tema aceitação. Então, eu queria, se vocês puderem, se forem quiserem ir comentando aí o que é aceitação para vocês. Mas uma coisa que é bem importante, eu já quero começar deixando claro isso, porque confunde muita gente, é muito normal. Em livros de mindfulness, em livros de psicologia cognitiva que trabalha com isso, entra nessa questão aceitação. E aceitação não é resignação, não é se entregar, não é se conformar com algo. Aceitação não é não ter escolha, que não gosta de algo, né? Tudo isso que eu falei não é a aceitação. Então a gente pode ter, a gente pensar que a aceitação é o oposto de tudo isso. Então quando a gente trabalha a aceitação, a gente está trabalhando justamente a liberdade de escolhas. Por quê? Quando a gente não trabalha a aceitação, a gente tem a tendência a fugir, né? Que a gente chama de esquiva experiencial. Então, algo que me é desagradável, eu não aceito, então eu começo a evitar aquilo. Então, se a gente tem, vou falar de novo dos três focos, né? Se a gente tem um foco na preocupação, aí a gente tem foco no prazer, nas conquistas, e o foco na estabilidade, no bem-estar. Quando a gente às vezes está muito ansioso, a gente está com sensações ou sentimentos mais dolorosos, a gente começa a ficar com esse foco aqui da ansiedade e a gente quer passar para cá, para o prazer. Então, muitas vezes, a gente pula de um para o outro de forma muito pouco assertiva. Exemplo, se eu tenho uma prova muito difícil semana que vem, então eu preciso muito estudar. Só que eu não gosto muito dessa matéria, eu não gosto muito desse conteúdo, ou eu acho que está muito difícil. Se a gente for linkar, né, com o exemplo da semana passada, com o não julgamento, eu começo a ter os meus pensamentos automáticos, entender que então aquilo vai gerando em mim sentimentos, pode gerando em mim sentimentos ruins, mas de qualquer forma eu estou tendo contato com um sentimento que não me é agradável, que é ter que estudar um negócio que eu não gosto. Então eu posso tentar fugir disso e compensar com o prazer. Eu posso abandonar isso, ligar a Netflix, ou abandonar isso e tomar uma cerveja com a galera. Eu posso tentar compensar. E isso pode ser uma fuga. E eu posso dar um outro exemplo também, né? Então, ou seja, eu não estou aceitando, nesse exemplo que eu dei, eu não estou aceitando o meu desconforto diante do estudo. Eu não estou aceitando lidar com esse desconforto. Um outro exemplo que acontece muito com a gente, de evitação experiencial. Então, vamos supor que eu gosto muito de sorvete, é um exemplo. Gosto muito de sorvete, eu vou na sorveteria X e tomo um sorvete de chocolate. E aí, naquele dia, eu tomei muito sorvete e passo mal. Aí eu passo mal de estômago, dor de estômago, realmente passo mal. Vomito. Eu posso começar a entender, né, a condicionar esse desconforto todo com o sorvete de chocolate. Beleza. Talvez eu comece a transformar o sorvete de chocolate num estímulo aversivo para mim.
Aí eu começo a evitar o sorvete de chocolate. O que eu estou evitando? O sorvete de chocolate ou eu estou evitando me sentir mal? Eu estou evitando me sentir mal. Né? Isso para mim é aversivo, o que eu sinto. Então eu não vou me esquivar do sorvete de chocolate. Acontece que para eu me proteger desse desconforto, eu entendo e relacionei ou condicionei ao sorvete de chocolate e vou evitar sorvete de chocolate. Acontece que aí a gente começa a generalizar um pouco. Então, talvez, no exemplo hipotético, eu começo a evitar ir naquela sorveteria. Naquela sorveteria eu não vou mais, porque eu tomei um sorvete lá, passei mal, lá eu não vou mais. Então, eu já estou evitando sorvete de chocolate em todas as sorveterias e comecei a evitar aquela sorveteria, mesmo com os amigos chamando para ir naquela sorveteria. Então, eu começo a restringir um pouco as minhas opções, a restringir um pouco as minhas experiências, porque eu estou evitando aquela sorveteria e o sorvete de chocolate. Só que aí eu posso começar a entender que sorvete não me faz bem, porque aquela vez eu passei muito mal, mas eu passei muito mal mesmo. Fiquei 2 dias passando mal por causa daquele sorvete, nesse exemplo hipotético. Então eu também começo a evitar sorvete, todo sorvete, todas as sorveterias. Então restringir mais ainda minhas experiências e por aí vai. E aí eu começo a evitar também outros doces que me lembram o sorvete. Começo a evitar tudo que me lembra sorvete. E se eu vou comer algum doce que alguém fala para mim, olha, isso parece sorvete de tutti-frutti. Tem uma grande chance de eu não experimentar aquele doce que eu não conheço, que não é sorvete, mas que alguém me falou que parece sorvete de tutti-frutti. E assim a gente vai entrando na esquiva experiencial, na evitação. Tudo isso que eu estou descrevendo não é uma evitação do sorvete, do doce, mas é da experiência do desconforto. Nós temos uma tendência a fugir do que traz desconforto, a fugir do que nos traz dor e ir em direção ao prazer. Então é natural que a gente comece a se esquivar, né? A esquivar dessas experiências. Então a aceitação é o oposto a isso. E aí uma pergunta que eu faço nos programas de mindfulness que eu ministro, ou nas vivências, ou mesmo na clínica, quem de vocês que está aqui já se sentiu triste e nunca mais ficou alegre? Quem daqui, isso não precisam responder, quem daqui ficou alegre e nunca mais se sentiu triste? Quem aqui se sentiu, sei lá, realizado e nunca mais se frustrou? Quem se sentiu frustrado e nunca mais se sentiu realizado? Ou seja, nós temos uma curva de emoção. A nossa emoção surge por algum motivo, algo desencadeia uma emoção, ela sobe, aumenta, 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 chega no topo e aí ela começa a amenizar. Então, um exemplo de quem pode estar atravessando uma crise de ansiedade. A ansiedade é um sentimento que todos nós sentimos. E a gente tem uma tendência natural também a julgar, né? Falando da semana passada, do não julgamento, a julgar nossa experiência interna de ansiedade. Só que olha só, a ansiedade não é nem boa nem ruim. Ela simplesmente é simplesmente um sentimento. E, e às vezes eu posso até estar ansioso de forma positiva diante da expectativa de encontrar alguém que eu estou com muitas saudades. Então isso pode me trazer uma ansiedade. Não necessariamente algo ruim, mas é uma ansiedade. Então o sentimento em si não é nem bom nem ruim. Ele simplesmente é. E a gente pode começar a partir daí para entender um pouco mais do que é a aceitação. A, a síndrome do pânico, por exemplo, ela é o medo de ficar ansioso. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela
já teve uma experiência de ansiedade muito forte, começa a ficar ansiosa, 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 tem taquicardia, falta de ar e tudo mais. Só que ninguém teve uma crise do pânico que nunca mais passou. Então, não estou amenizando nem dizendo que isso é gostoso, de forma alguma. É muito ruim, muito ruim. Mas a síndrome do pânico chega no topo e começa a amenizar. O que acontece é que a pessoa, quando está no trabalho, por exemplo, tem uma crise de pânico, ela tem uma tendência a querer ir embora do trabalho, ou tá no cinema, tá no teatro, tem uma tendência de querer ir embora da onde está, ir para casa, porque ela vai ter a sensação de estar mais protegida. O tempo dela chegar em casa, muitas vezes, porque o pico da síndrome do pânico pode durar alguns minutos, pode durar algumas horas. Então, às vezes, o tempo dessa pessoa chegar em casa é o tempo que amenizou esse pico, né? E ela relaciona que foi ela chegar em casa. Ela chegou em casa, ela ficou bem. Então, lembra que a gente falou das evitações, né? De evitar sorveteria, evitar sorvete? Ela começa a ficar com medo de ir para o trabalho. Ou de começa a relacionar, não posso ir para lugar cheio de gente, porque lá eu vou ter uma crise e vou passar mal. Então, começa a relacionar algumas coisas, começa a evitar alguns lugares, começa a evitar muitas vezes sair de casa e por aí vai. Então, olha como vai restringindo a vida. Né? Então, aceitar, a gente pode dizer, que é entrar em contato com as próprias emoções e pensamentos. É entrar em contato com tudo que acontece dentro da nossa pele. Sejam pensamentos, sensações, emoções, sentimentos, tudo. Né? Aceitação é o treino de entrar em contato com tudo isso. Esse é um ponto. Aí a gente também confunde muito com aceitação no sentido de se resignar à situação. Então eu tenho que aceitar, é, eu tenho que aceitar o meu trabalho que eu não gosto. Eu tenho que aceitar aquela empresa que eu não gosto. Eu tenho que aceitar, então, um governo que não me satisfaz. Não, aceitação não é isso. Aceitação é a gente entrar em contato com a realidade. A gente falou na semana passada sobre não julgamento, né? E a importância da gente tirar esses véus que distorcem a nossa visão, né? Então eu não vou retomar o que foi falado na semana passada, mas puxem para a memória isso aí. Quem não assistiu, assista, está no YouTube, está aqui no Face. Então, é olhar para a realidade, tudo bem que de forma pura e de forma totalmente sem tendência nenhuma de interpretação, a gente não consegue. Mas é olhar para a realidade o máximo possível a entender a realidade, percebendo quais são os meus julgamentos, quais são os meus pensamentos, as minhas interpretações sobre a realidade. Então, isso é aceitar a realidade, é entrar em contato com a realidade. A partir do momento que eu entro em contato com o que eu não gosto, eu aceito, eu entro em contato com uma realidade de um governo que não me representa, não me satisfaz, eu começo a pensar o que eu preciso fazer e qual a estratégia que eu preciso fazer para me posicionar exercendo a minha liberdade de cidadão de expressão, por exemplo. Né? Ou se eu, às vezes a pessoa não está no trabalho que não gosta, ou numa função, num papel, numa empresa que não gosta, não se identifica mais. Vamos supor que é uma pessoa que ela precisa de uma expressão criativa. Ela o tempo todo ela gosta de ser criativa, e naquela equipe, naquele trabalho, ela não pode. Ela tem que fazer um trabalho mais regrado e tal. Ela começa a ficar insatisfeita. Só que muitas vezes ela começa a se julgar, a se punir, e entender que ela que não está adequada àquela função. Só que aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a tentar compensar através de busca do prazer, por outro lado, né? E não entra em contato com o problema de fato, com aquela necessidade que não está sendo atendida de fato, que é de expressão, de criação. Então, é importante que essa pessoa
ela aceite, ela entenda, ela entre em contato, ela aceite essa realidade que ela não está, primeiro, que ela está insatisfeita. A partir do momento que ela entende e aceita a própria insatisfação, o próprio sentimento que não é legal, mas para de evitar e fugir e entende, entra em contato e permite que isso entre, que ela note isso, acolha isso, ela começa a se estruturar para lidar com uma realidade que não a satisfaz. Então percebam que a gente falar sobre aceitação, ao contrário de resignação, é liberdade, é exercício de liberdade, porque nos dá a liberdade de escolha. A gente tem formas de trabalhar nossos estilos de enfrentamento. Então, se uma pessoa ela nega o problema, nega a realidade, né? Então, por exemplo, a pessoa descobre que tem uma doença muito difícil, vai ser um tratamento muito difícil, muito doloroso. Ela fica sabendo disso, ela tem essa notícia. Se a pessoa nega isso, não, isso não pode estar acontecendo comigo, isso não pode estar acontecendo comigo, isso não acontece comigo, comigo não. E muitas vezes ela entra, vocês devem ter visto já exemplos disso, pessoas que entram em negação. Então, e isso resulta em quê? Em, por exemplo, não aderir ao próprio tratamento, né? Ou começa a sofrer demasiadamente, ou muito mais do que o próprio problema já traz. E aí o Art escreveu aí, né, no começo, a famosa frase, né, aceita que dói menos, né, Art? E, e aí a gente tem a equação do sofrimento, né, a equação da dor, que é sofrimento mais não aceita, perdão, dor mais não aceitação é igual a sofrimento. Ou seja, quando a gente sabe que tem um problema, tem uma dor, vai no dentista e dói. E quanto mais a gente não quer sentir essa dor, maior é a vulnerabilidade a essa dor. Ou maior é a percepção que a gente vai ter dessa dor, por exemplo. Tanto que o mindfulness, ele é muito estudado, já tem algum tempo, para tratamentos de dor crônica. Porque a gente às vezes a dor crônica, também não estou amenizando isso, né? Porque não é fácil a dor crônica, mas às vezes o que ajuda é a pessoa aceitar a própria dor, tem a sensação, a percepção de menor intensidade, né? É a mesma questão do pânico, é medo de ter pânico, medo de ter medo, né? Provoca o pânico. O medo de ter a dor provoca mais dor, porque a gente fica mais vulnerável a esse sentimento. Então, a gente tem os tipos de enfrentamento, né, que é a negação. O segundo é resignação, que a gente... E aí fica resignado. E aí realmente não trabalha naquela realidade que não te satisfaz. Aí fica realmente submisso a uma realidade que não te satisfaz. E isso é o contrário do empoderamento. A gente fala tanto sobre empoderamento hoje em dia, empoderamentos tão importantes, empoderamento feminino, tantos empoderamentos que são importantes e que as pessoas estão tendo espaço, começando a ter espaço para pensar e agir a partir desses empoderamentos. E todos nós temos esses direitos de empoderamento também. E o que é o empoderamento também? É dar poder para mim mesmo, no bom sentido, no sentido de compaixão, no sentido de não julgamento, é poder falar, oh, não, isso não me satisfaz, essa realidade eu não quero para mim, mas primeiro eu entrei em contato com essa realidade, e aí então eu vou agir a partir de uma intenção de mudar essa realidade. Então, tem esse segundo modo de enfrentamento, que é a resignação, que é o que confunde muito com a aceitação. E o terceiro modo de enfrentamento é o mais assertivo, que é a aceitação. Então, eu aceito para poder entrar em contato, e aí eu vejo o que eu faço.
A gente pode pensar que tem três níveis de problemas. A gente tem um problema de fácil resolução. Por exemplo, perder o ônibus, chegar atrasado no trabalho, perder o guarda-chuva, esquecer o guarda-chuva no trabalho. A gente tem esquecer de dar parabéns para o aniversário de um amigo. Então, isso são problemas né, de resolução mais fácil. A gente tem problemas de resolução intermediária, né? Perder emprego, o que mais que poderia ser de resolução intermediária? Ter um carro roubado, e por aí vai. Né? São problemas de resolução intermediária. E a gente tem problemas de resolução mais difíceis. Por exemplo, a dificuldade de relacionamento com os pais. Dificuldade de relacionamento com o chefe, o líder de equipe. Né? Descobrir uma doença muito ruim, ou o luto. Né? Esses são problemas muito mais difíceis de lidar. Então, é legal também a gente ponderar. Eu aceito na medida que aquilo, né, o exercício é aceitar tudo, mas entendendo que nós temos nossos limites e que as dores elas têm graus de sofrimento. Né? Luto tem um grau, esquecer guarda-chuva no trabalho tem outro grau de sofrimento. E não adianta a gente comparar esses graus de sofrimento. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho, para eu não me perder de nada. Mas é isso. Eu acho que sobre julgamento, sobre aceitação, é isso que eu realmente queria falar. Acho que é isso mesmo. Acho que a gente podia abrir para conversa, né, galera? O que cada um gostaria de aproveitar o tempo e o que cada um. Marjô, sofrer menos e não se colocar no lugar de vítima. É, sofrer menos. Eu acho que é no sentido realmente da aceitação, né? E não se colocar no lugar de vítima. Se vitimizar é bem complicado, né? Se vitimizar é bem complicado. É importante reconhecer quando a gente está se colocando nesse lugar para poder agir de forma diferente. E ao invés de ficar tão preso no sofrimento, observar a necessidade não atendida. Isso é uma estratégia da gente lidar com as dores. Né? Então, para a gente agir de forma dentro do conceito de aceitação, então eu aceito que essa necessidade eu tenho e ela não está sendo atendida. Então aí, ao invés de simplesmente dar o comando, eu não posso sofrer, eu tenho que estar feliz, eu vou atender a minha necessidade. Uma estratégia importante. Marjô, fato, empoderamento nos impulsiona. Com certeza, né? Empoderamento, obviamente, eu estou falando de empoderamento de todos, sempre com respeito aos nossos limites, com respeito aos limites dos outros, com respeito aos direitos dos outros, né? Empoderamento sempre pautado nesse bom senso, né? Nessa compaixão. Galera, queria saber de vocês, tem dúvidas? É um assunto que eu não vou ficar chovendo no molhado. Eu queria saber se está claro, se tem algo que vocês gostariam de comentar, de perguntar, algo não ficou bem explicado, algum conceito que não está bem explicado, porque aí a gente vai para a prática, a gente vai meditar um pouco. Se alguém tiver, comenta, se não, a gente já vai para a prática. Acho que não. Bom, então vamos praticar um pouco. Aproveitar e lembrar vocês de que essas atitudes mindfulness, né,
colocadas pelo John Kabat-Zinn, fundador do Mindfulness, elas são muito importantes, elas são essenciais para a gente pensar, para a gente entender que mindfulness não é só a prática meditativa. E muita gente confunde, né? Aliás, confunde não, é porque tem várias formas de se fazer. Então, quem vem da tradição, por exemplo, do budismo, né, e vai praticar atenção plena, vai praticar mindfulness, existe todo um arcabouço ali de conhecimento, de tradição. Então, para os budistas, mindfulness é uma coisa, né? Quem vem da yoga tem outras, ou é um outro contexto. Então, o que eu vejo às vezes, muita confusão, até de pessoas, por exemplo, é da yoga, mas vai fazer um curso de mindfulness, vai dar um curso de mindfulness. Né? Eu acho que isso é importante deixar claro na minha forma de enxergar, né? Tudo isso pode ser mindfulness. Entretanto, a gente tem diversos mindfulness, né? Da yoga, do budismo, de outras tradições. Então, eu acho legal, assim, falar de programa de mindfulness, programa de 8 semanas de mindfulness, isso é muito ligado à psicologia, à ciência, né? Então, não que seja melhor do que os outros, nem pior, é só uma outra forma de se trabalhar, né? Então, essas 9 atitudes, mindfulness, faz parte de todo o conjunto de conhecimento e psicoeducação e exercícios para a gente trabalhar essas questões cognitivas. Tá? Deixar claro que eu não estou excluindo as outras vertentes, que são até mais antigas do que essa. Vitor, por favor, comenta um pouco mais sobre as dificuldades ou os sofrimentos maiores, mais difíceis em que você comentou, como questões com família, trabalho, etc. Questões que não devem sumir com o tempo. Acho que aí a gente pode até falar então, porque a gente pode pensar em escalas, né, de dificuldade de um problema. O exemplo que eu dei, né, uma coisa é esquecer o guarda-chuva em casa, esquecer o guarda-chuva no trabalho e no meio do caminho para casa toma chuva. É um problema, é ruim muitas vezes, né? Mas lidar com uma dificuldade parental, por exemplo, é muito mais difícil do que isso. Intermediário disso são outros problemas, como ter um carro roubado. Então, são essas escalas. E aí, falando sobre esses sofrimentos, inclusive, a gente pode até falar sobre sofrimento primário e sofrimentos secundários, né? Sofrimento primário é aquele que a gente não consegue mudar. Ele faz parte da realidade. Sofrimento primário. O sofrimento primário, esqueci o guarda-chuva no trabalho. Aí, quando eu estou tomando chuva, no dia seguinte para voltar para o trabalho, porque eu fiquei sem guarda-chuva, aí eu começo a sofrer com isso. E se eu pegar um resfriado, eu vou chegar molhado, passar o dia inteiro e molhado, e aí as pessoas vão reparar que eu cheguei molhado, que eu não tomei chuva, vou ter que ficar justificando que eu esqueci guarda-chuva aqui, e as pessoas vão falar que eu sou muito. Então começa a criar, isso pode gerar uma ansiedade. Então um pequeno problema pode começar, que é um sofrimento primário, que foi ter esquecido o guarda-chuva e está tomando chuva, pode gerar sofrimentos secundários. Sofrimentos secundários são criados por nós a partir do sofrimento primário. O luto, uma pessoa fica viúva, né, já é um sofrimento primário. Não tem como a gente mudar essa realidade. Essa realidade simplesmente é. A pessoa faleceu. Né? Sofrimento secundário são os pensamentos que eu crio a partir disso, do tipo, né, pensando que o marido ficou viúvo. E agora, quem que vai cuidar de mim em alguns momentos? Eu não vou ter mais ninguém eu não vou ter mais companhia de ninguém. Eu não vou saber lidar com os meus problemas sozinho. Eu não vou ter mais um amparo. Eu não vou ter com quem
passear, com quem compartilhar a vida, e começa a gerar muitos problemas, muitos pensamentos que fazem parte do luto. Só que muitos são sofrimentos secundários do tipo, eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou conseguir fazer tal coisa, né? E aí vai gerando sofrimentos secundários. Então, isso a gente pode cuidar. A gente não pode. E aí vem uma questão de culpa da aceitação. A pessoa sentir culpa dentro da aceitação. Quando eu aceito, por exemplo, que aceito o luto, aceito esse sofrimento e aceito a felicidade em algum outro momento, aceito momentos de alegria, muitas vezes eu me sinto culpado, porque é como se eu não pudesse estar alegre naquele momento, porque eu estou de luto. Então, isso também tem a ver com a aceitação. Eu não sei se eu te confundi mais. Comenta aí, por favor. Eu comecei a devagar aqui e não sei. Vamos lá, qualquer coisa você comenta. Tranquila, Zen. Para conseguir aceitar a realidade como ela é, muitas vezes temos que simplificar. Às vezes, superdimensionamos a realidade e ela se torna pouco deglutível. E mais importante e complexa que é. Às vezes, sim, né? Reflexão interessante, né? Às vezes, sim, cara, aqui dela. Às vezes, negamos a realidade para não ter que reconhecer que nossa vida não é tão perfeita, ou as pessoas que nos são queridas não são tão legais assim. Isso. Acho que aí entra também, talvez complementa também, o comentário do Vitor Lourenço, né? Sobre as pessoas, né? Por exemplo, como lidar com as pessoas, né? Os parentes, às vezes, né? Que foi a pergunta dele. Meu, todos nós somos difíceis para alguém. E alguém sempre é difícil para a gente, né? Então, aceitar que a gente convive com uma pessoa que é difícil para a gente, tudo bem. Se é uma pessoa que você não é obrigado a conviver, faça as escolhas. É importante conviver. Eu posso confiar nessa pessoa? Não posso confiar, né? Então não confunda a aceitação com ter que conviver com a pessoa, né? Aceitar a pessoa, né? Muitas vezes também é aceitar que eu não preciso ficar vinculado a essa pessoa, né? Às vezes exercitar a aceitação de uma pessoa que faz parte da nossa realidade, às vezes aceitar que eu tenho que conviver com, por exemplo, um exemplo hipotético, não é um exemplo meu, mas um exemplo hipotético, aceitar que eu preciso conviver com o meu pai, que é uma pessoa muito rígida, padrões inflexíveis, sempre imperativo, tom de voz agressivo, isso me faz mal, e uma pessoa que sempre me reprimiu, e papapá, papapá. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o pai. Então, o que fazer? Como lidar com esse dilema? E as relações, elas são complexas, né? Quanto mais profundos os laços, mais complexas muitas vezes as relações se tornam. Então, o que eu faço com esse pai que é tão difícil, né? Talvez entender ou aceitar que ele é assim por razões que também estão além da capacidade dele, até de perceber que ele é assim, e que isso torna difícil ele conviver com todas as outras pessoas, muitas vezes, né? Não sei se hoje eu estou divagando muito, se eu estou indo muito para lá e para cá com os pensamentos, vocês vão me falando, tá, pessoal? Eu achei engraçado, a Tranquila falou, né, sobre simplificar. Eu estou pensando, se nesse momento eu estou simplificando, eu estou deixando mais complexo esse pensamento. Vocês vão falando, a gente vai conversando. Ver se tem mais comentários. Lembrando os comentários, a Lala que está no controle hoje, então ela pega o comentário, joga para a tela e aí eu leio. Então,
Se às vezes alguém chegou, deu um boa noite, por exemplo, aqui, e escreveu um boa noite no chat e eu não respondi, geralmente é porque a Lala tomou um cuidado de não colocar para mim, para até para ficar essa coisa de perder o raciocínio ou ficar interrompendo e tal. Então, gostaria de já explicar quem chega depois, dar uma boa noite, às vezes não respondo. Então, seja hoje, seja as quartas que vêm, seja o que for, já sintam boa noite dado, mesmo que não no momento. Luísa, temos uma tendência a eternizarmos as nossas dores. Eternizarmos. Ah, bom. Eu tava quase pondo óculos já. Mas é que eu não estou conseguindo ler, palavra que eu não conheço. Já ia te perguntar. É, temos uma tendência a eternizarmos as nossas dores. É. A, 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 e aí a gente pode até pensar nesse termo de ruminação, né? Eternizar a dor é ficar sem, é para ficar com essa dor para sempre, né? Eternizar aquela dor. E aí a gente pode pensar, né? Fazer esse exercício. Que dor que eu eternizei para mim? Né? Que dor que vocês estão eternizando para vocês? E talvez fazer esse exercício de será que essa dor está eternizada porque a gente não está aceitando que é uma realidade e aceitando o momento de passar para frente? Às vezes é importante essa reflexão, né, para a gente deixar de eternizar a dor. Ainda, Luísa, as cobranças dos comportamentos dos pais é uma expectativa infantil que temos ao exigirmos uma postura diversa da que eles são capazes deles serem. Pais também são imperfeitos, mas é óbvio, quem é que é perfeito? Não é só porque virou pai, porque virou mãe, que virou uma pessoa perfeita, né? Não é só porque está idoso que virou uma pessoa dócil, né? As pessoas são imperfeitas, todos nós somos imperfeitos. E a gente tem essa tendência. E aí entra o não julgamento da semana passada. A gente tem uma tendência a ficar julgando as nossas imperfeições, ou julgando os pais, ou julgando os amigos, e indo para um caminho fácil da evitação, né, às vezes, e não aceitando as pessoas como elas são. Né? E espero que tenha ficado mais claro a diferença entre aceitar e se resignar, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou falando sobre aceitar as pessoas e às vezes não aceitar, às vezes se respeitar. Uma pessoa que te faz mal, se não é imprescindível que você conviva com essa pessoa, um relacionamento abusivo faz mal. Não adianta você conviver com uma pessoa que coloca um relacionamento abusivo para você. Não adianta você continuar casado, continuar namorando, continuar com alguém que te faça mal. Então, às vezes, é aceitar que essa pessoa te faz mal e fazer as escolhas. Né? Ao mesmo tempo, então é entrar nesse equilíbrio. Né? Não tem resposta para a vida, mas é entrar nesse equilíbrio. Heloísa, aceitar é diferente de se submeter. Exatamente. Né? Exatamente. É isso que a gente tá falando, né? A primeira coisa é aceitação não é submissão, né? Não é deixar as coisas como estão. É entrar em contato com as coisas como elas estão, para a partir desse reconhecimento da realidade poder ver o que fazer com isso. E muitas vezes o máximo que a gente pode fazer é entender as imperfeições, tanto as nossas próprias como as das pessoas, né? Não se resignar às imperfeições, mas entender.
Eu me senti agora, parece aqueles gurus tentando dar resposta para a vida. Espero que não tenha soado dessa forma, porque não é a intenção. Galera, 15 para as 8 da noite. Vamos lá? Mais algum comentário? Tranquila? A amiga falou sobre tender a eternizar sofrimento. Talvez um bom assunto de debate seria os papéis que as pessoas escolhem para ter na vida: sofredor, a vítima, o eterno otimista, o forte sempre, etc. Eu acho uma reflexão interessante, né, Tranquila? É, acho que eu acho que já comentando essa sua reflexão dos papéis, o quanto às vezes a gente se rotula e se perde na própria imagem que a gente cria, né? Então eu crio uma imagem sobre mim, eu crio uma imagem sobre mim mesmo como sendo vítima da vida, né? Então a gente nem vai entrar agora em um outro conceito, né, da própria terapia dos esquemas, como é que eu fui gerando as minhas crenças, crenças sobre a tríade cognitiva, que eu acredito sobre mim, sobre os outros e sobre o futuro, porque eu acho que isso dialoga demais com esse seu apontamento, Tranquila, né? E muitas vezes a gente já se rotula como, eu tenho que ser o forte sempre, eu tenho que ser, eu sou o sofredor sempre, eu sou incapaz, ou então às vezes até no, eu tenho que ser sempre o engraçado, né? Então, às vezes, esses autorrótulos que a gente coloca para a gente mesmo, isso também traz sofrimento, né? Isso muitas vezes, vem pelo nosso julgamento, uma forma padronizada, um rótulo que a gente coloca na gente mesmo, nas pessoas, né? Então, por exemplo, fulano é sempre bonzinho, nossa, mas ontem eu estava irritado, né? Até um comentário que talvez essa pessoa esteja aqui assistindo, pelo menos ela deu boa noite, acho que deve estar assistindo, mas eu achei, fiquei pensando depois que eu escutei dessa pessoa ontem, num programa de 8 semanas, como se eu fosse sempre. Que pessoa que se tiver aí, ela vai saber que foi ela. O meu jeito de falar, às vezes, é calmo, tranquilo, e outras pessoas já falaram isso, dá a impressão que eu sou sempre assim. Gente, ninguém é sempre assim. Ninguém é sempre tranquilo, ninguém é sempre alegre, ninguém é sempre uhul, vamos lá, vida, uhul, vamos lá, ninguém é sempre assim. Ninguém é sempre bonzinho, ninguém é sempre. Todos nós temos o nosso lado sombrio, todos nós temos nossos limites, todos nós temos nossas limitações emocionais, todos nós temos nossos próprios esquemas iniciais desadaptativos, ou seja, alguma coisa que vai tocar no nosso ponto ali que a gente vai ter uma tendência a ser mais reativo. Todos nós somos assim. Então, e aí a gente entra em rótulos, né? Então, por exemplo, nossa, fulano é sempre bonzinho. Eu não acredito que discutiu com outra pessoa. Eu não acredito que discutiu no trânsito. Todo mundo é humano, né? Mais algum comentário? Vamos ver. Não. Luísa, suas abordagens são muito boas. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Luísa. Agradeço essa devolutiva, agradeço esse olhar e agradeço sempre as contribuições que você tem dado. Muito legal, muito obrigado. Mais algum comentário? Vamos ver aqui. A Priscila, a beleza nas sombras. Sim. O que seria da luz se não tivesse o efeito de luz e sombra? Não? O que seria de uma bela pintura se não tivesse o efeito de luz e sombra?
Então, nós não somos sós. E isso é legal a gente olhar, galera. Nós não somos só luz, nós não somos só as nossas perfeições, só os nossos talentos, nós somos também, isso que a gente falou outro dia, nós somos também as nossas dificuldades, nossas limitações, nós somos também nossas sombras. E o que acontece muitas vezes com o nosso auto-julgamento, com esse rótulo, muitas vezes que traz muito sofrimento, é que muitas vezes a gente olha só para os nossos defeitos também. A gente olha só para os defeitos dos outros. Então a gente falou sobre a dificuldade, às vezes, de lidar, o exemplo, né, com um pai, que seja aquilo que eu descrevi, mas e a luz desse pai? E os potenciais desse pai? E o amor que esse pai também consegue dar? E a forma que esse pai conseguiu entender, percebeu, a forma que esse pai ou essa mãe consegue transmitir de positivo. Então, nós não somos nem só os problemas e nem só as qualidades, nós somos tudo isso. E enxergar só um ou só outro, a gente cai naquela distorção cognitiva que eu comentei semana passada, do pensamento tudo ou nada. Né? E tá a tabelinha aí no Face. Então, para quem quiser olhar, pensamento tudo ou nada, né? Que é o pensamento polarizado. E, e a gente recai nessa distorção cognitiva. Mais comentários? Mais comentários? Vamos lá. Marisa, nossos altos e baixos é que fazem a vida ter sabor. Exatamente. A gente pode dizer que é o tempero da vida. Né? A gente só consegue perceber o que é o. A gente, ó, tem aí gente que está a 3 graus negativos, fez hoje. Só consegue perceber o que é frio de verdade quando já enfrentou 3 graus negativos. E com certeza, ter vivenciado 3 graus negativos tem um outro parâmetro sobre calor. Né? Então a gente vai tendo essas referências e tudo isso é o tempero. Se a nossa vida inteira a gente ficasse sempre nos 16 graus de temperatura, sem variar para mais nem para menos, 16 graus. Qual é o tempero climático? Né? O prazer da primavera, o prazer do outono. E essa analogia a gente pode pensar na vida, né? O que é pensar numa conquista se a gente nunca passou pelas dificuldades? Né? E as dificuldades elas podem ser momentâneas também, se a gente não se resignar a elas e a gente construir de forma assertiva transformações. Né? É o tempero da vida. Concordo plenamente, Marisa. Mais algum comentário? Encerramos. Então, tá. Então, vamos fazer uma prática. Vai ser uma prática curta, já são 19h52. Não sei se tem mais comentário ou não. Se tiver, depois a gente tenta conversar pelo chat. E isso aí, vamos fazer uma prática. Então, e aí a gente se despede depois. Então, convido a todos, a todas, a fechar os olhos, se quiser, para encontrar uma boa postura que eu digo, é uma postura que te respeite, que respeite a sua intenção de se manter na prática e ao mesmo tempo respeite seus alinhamentos, respeite seu relaxamento e sua atenção. E nesse momento, eu convido você a observar todas as sensações no corpo, com curiosidade, com aceitação. E esse é o exercício nesse momento. A gente pode explorar todas as sensações físicas, ponto de contato, ponto de apoio, sensações mais internas. E talvez até notando
alguns desconfortos, algumas dores, algumas sensações que você entende como desconfortáveis, desagradáveis. Pode observar com curiosidade, explorando essas sensações para exercitar a aceitação delas, que essa é a realidade nesse momento e que ela não é somente isso, porque a gente também pode observar qualquer sensação de prazer, de conforto, que coexiste, coabita no seu corpo, junto com as desconfortáveis, desagradáveis. E nesse momento, eu vou ficar um pouco em silêncio para você vivenciar de forma mais pura, sem a minha intervenção, entendendo que é natural se a sua mente dispersar. Simplesmente reconheça para onde foi, convide sua atenção de volta, as sensações no próprio corpo. Lembrando que as sensações, os impulsos, também têm uma curva, aquela curva das emoções que eu falei hoje. Essas sensações também chegam num pico e também vão diminuindo. E a gente pode observar e não lutar contra. Talvez você possa sentir o próprio coração batendo. Nesse momento da prática, eu te convido a se permitir algumas respirações profundas e gentis, se permitindo um prazeroso suspiro, inspirando pelo nariz, segura por alguns segundinhos, 2, 3 segundos, e solta pela boca num suspiro gentil, talvez aliviador. Se permitindo soltar os ombros junto com o suspiro. Se permita algumas vezes o seu tempo, o seu ritmo. Se permita mais algumas vezes, sem segurar, simplesmente inspirando e expirando nesse suspiro gentil, aliviador dos ombros. Entendendo que a realidade está como está, tudo está como deveria estar.
se essa prática fez sentido, está fazendo sentido para você. Gostaria de te convidar a manter essa qualidade de consciência e permitir que essas reflexões reverberem em você, no seu estar consciente, pelas próximas horas dessa noite. Essa prática não precisa se encerrar aqui nesse encontro, mas essa prática pode ser no nosso cotidiano, essa prática pode ser no nosso dia a dia, com gentileza, com aceitação. Conforme for confortável, podemos abrir os olhos. Pode se massagear, se espreguiçar, dar ao corpo o movimento que ele pede. 8 horas da noite, depois de um longo dia de trabalho, batendo um pouco já do cansaço do dia, e para mim é muito gostoso poder estar nesse grupo conversando, falando sobre coisas que eu gosto tanto, e com pessoas tão agradáveis, com pessoas que partilham de forma tão agradável, tão gentil, e para mim é muito agradável. Eu gostaria realmente de agradecer cada uma de vocês, por estar construindo esse trabalho juntos, né? Sempre falo da Sabiá, né? Da Lala e do Arte, que ficam sempre nos bastidores, né? Tanto aqui, mandando os comentários para mim, aqui, para eu poder ir fazendo essa ponte entre eu e vocês. Também na divulgação, na estruturação, nas trocas de ideias que a gente tem sobre os temas que vão ser abordados, fazendo as retrospectivas de como é que foi o encontro, o que pode melhorar, o que foi legal. Então, a gratidão a Lala e o Art, mas quero reforçar muito também a gratidão a vocês, cada um de vocês, que partilham, que dedicam 1 hora, né, da sua quarta-feira para esse encontro. Então, muito, muito obrigado novamente. Se essas práticas estão fazendo sentido para vocês, divulguem também, né? Se é algo que faz bem para mim, como mindfulness, eu gosto de falar sobre mindfulness porque eu entendo que faça bem para as pessoas. Então, a gente pode repassando, né? Formar essa grande sangha não religiosa, esse grande grupo, onde a gente pode falar sobre gratidão, sobre aceitação, sobre não julgamento, sobre gentileza, sobre um olhar curioso para a vida, né? E tá aí, Lala e Art, proposta agora para vocês ao vivo aqui. A gente estava pensando qual o tema. Talvez a gente falar sobre curiosidade e gentileza. Talvez 2 pontos interessantes. Alguns comentários, se tiver aí, Lala, comentários para a gente começar a se despedir. Queria ver se tem alguém comentando para Marjô, gratidão sempre. Novamente, muito, muito obrigado, Marjô. Luísa, relaxante, muito bom, gratidão. Muito obrigado, Luísa. Pri, obrigada por todo o aprendizado e conhecimento. Muito obrigado também. Luísa, que tal falarmos sobre todos esses temas? Adoraria. Pois é, esses temas estão dentro das 9 atitudes mindfulness. Né? Vamos falar sobre todos esses temas. E lembrando, a gente está construindo esse trabalho todos nós juntos, então sugestões de temas estão sempre em aberto. Então, assim, a gente tem a proposta de falar sobre as 9 atitudes, falar uma quarta-feira por cada atitude,
mas a gente também está aberto à sugestão, como esse próprio programa de falar sobre as 9 atitudes veio a partir da sugestão da Tranquila Zen de falar sobre gratidão. E aí a Lala falou, pô, por que a gente não fala então, já que faz parte das atitudes, vamos falar junto, vamos falar das 9. Eu achei muito legal, o Art também. Estamos aqui falando das 9, graças à partilha a sugestão da Tranquila Zen. Então, é isso aí, Luísa. É muito bom crescermos juntos? Sim, e a gente está construindo isso juntos. Então, essas 9 atitudes mindfulness sendo conversadas, construção simultânea, construção juntos, né? Por parte da sugestão dada, né? Pela Tranquila. Então é isso. Quero agradecer muito vocês. Se alguém está vindo aqui pela primeira vez, assistindo o vídeo vendo tendo esse contato pela primeira vez, é, entra nas redes sociais, né? Fica o convite para entrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e vamos trabalhando isso juntos. Né? A minha intenção não é virar youtuber, não é a menor intenção, mas é para a gente poder dialogar, para poder ter um espaço de diálogo, de expressão, de poder conversar sobre esses temas todos, e que pode ser bem legal. Seu Milton, muito bom, sensei. Por enquanto, sou somente ouvinte. Seu Milton, tenho um grande carinho pelo seu Milton. Ele é o pai de uma pessoa que veio aqui conversar com a gente. Foi o único trio que a gente conversou sobre o pessoal do Aikido, que foi com o Sensei Marcos e Sensei Wilson. O seu Milton é pai do Sensei Marcos e me chama de Sensei porque eu também sou não o sensei dele, mas sou sensei da turma infantil aqui de Araraquara, de Aikido. E seu Milton, muito obrigado, muito legal, muito obrigado pela partilha, muito obrigado por estar presente. Pessoal, já falei demais, estou me enrolando. Grande abraço para todos vocês e até a quarta-feira que vem. Beijos.